Olá famílias, muito boa noite a todos vocês. Eu continuo sendo o Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, tenho formação em pós-graduação em dependência química e saúde mental. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Júnior Buranello. Hoje mais uma noite especial, mais uma quarta-feira aí no qual nós vamos falar de assuntos importantes sobre a dependência química, processo de recuperação, comportamentos funcionais desta família que visa a mudança de comportamento, que visa um ambiente mais sadio, que observa e analisa o quanto seu ente querido está doente e o quanto ele vem deixando esse ambiente familiar adoecido. Mas, entendendo, já estou dando aqui um spoiler de qual que vai ser o tema de hoje, mas entendendo que a mudança do comportamento do próximo, muitas das vezes depende do que eu faço em relação a tudo que está se acontecendo. Tá? Então, ou seja, nada muda se eu não mudar. Mais uma vez, muito obrigado a todo o pessoal que me acompanha nas redes sociais, no TikTok, no YouTube, Se inscreve aqui no canal, compartilha, aciona o sininho para você receber, sempre quando tiver reuniões novas, temas novos, você poder já receber o comunicado do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, envie nos grupos de apoio, porque o maior objetivo desses vídeos, obviamente, além de divulgar o meu trabalho, porque eu atendo também pessoas que sofrem com dependência química, atendo familiares, pessoas que buscam recuperação, pessoas que apresentam transtornos mentais e emocionais, estou sempre à disposição para atendê-los, tá bom? E o objetivo do vídeo também é que chegue ao maior número de pessoas, para que essas pessoas possam viver, assim como eu, Júnior Buranello, em recuperação, viver esse processo de mudança e transformação, tá bom? Pessoal, vamos lá, convidar vocês aí, porque hoje o tema deste vídeo é: o meu comportamento reflete no ambiente. O meu comportamento reflete no ambiente. E de que forma o comportamento dessa pessoa, desse familiar, ou até daquela pessoa que está doente, o quanto que esse comportamento pode ferir. Aí nós precisamos fazer algumas análises. Bom, como o objetivo do nosso vídeo aqui é tratar sobre a dependência química, sobre o alcoolismo, vamos avaliar o que dentro desse contexto nós precisamos entender para chegarmos às respostas mais assertivas possíveis sobre esse processo de transformação familiar. Nós sabemos que a dependência química, o alcoolismo, eles vão descaracterizando, desconfigurando a base comportamental e a estrutura desse ser humano. Ou seja, ele vai assumindo personagens, vai desenvolvendo características e transtornos mentais e emocionais, ele vai desenvolvendo a falta de controle pelos seus impulsos, as suas emoções lá no sistema límbico vai sofrendo alteração. Então, ou seja, as respostas emocionais são diferentes. E aí, quanto mais essa pessoa estiver envolvida com o uso de drogas, maior a dificuldade dela em entender as respostas relacionadas às pessoas. Ou seja, você familiar, criar conflitos, muitas das vezes dar de dedo, expulsar de casa, tudo isso, de certa forma, acaba sendo investidas falidas, porque você não vai conseguir ter sucesso, essa pessoa ela vai se revoltar e aí você vai ter só respostas negativas. Ela vai continuar usando porque ela vai utilizar disso como um recurso motivacional em fazer com que ela continue usando drogas. Ela não vai entender a sua intenção de ajudar, vai criar um conflito interno familiar com você e tudo isso vai virar uma bomba relógio. Todo momento é uma nova hipótese, uma nova ideia, de criar um conflito para usar a substância. Então, vamos entender essa dinâmica dessa dependência emocional, o que fazer para melhorar, como que eu posso reajustar o meu comportamento, tá? Vou ler esse texto aqui desse livro espetacular, do Luiz Roberto Correia, A Medida do Amor, da codependência à serenidade. Acho que o maior objetivo de todos nós aqui, familiares que me acompanham, é buscar viver a serenidade, a paz familiar, entendendo essa dinâmica desestrutural que é a dependência química. Então vamos lá. Quantas vezes já ouvimos alguém comentar: só vai ganhar presente quem se comportar direitinho? E aí vem a pergunta do Júnior Buranello: o que seria esse comportamento direitinho? Porque nós temos que entender que várias coisas têm que ser analisadas nesse contexto todo. As crenças familiares, a forma que essa pessoa se desenvolveu, a sua genética, a sua herança genética também que é herdada, tá? Diz que
80% da herança genética é transferida de forma emocional, ou seja, os comportamentos dos pais, eles são passados, as partes emocionais, as emoções, elas são transpassadas para o filho, né, de forma, aquele DNA não codificado, o que muitas das vezes as pessoas não conseguem entender, e falam assim, nossa, mas ele é igualzinho o pai dele, ele faz as mesmas coisas, tem o mesmo comportamento. Já ouviu alguém falando isso? Porque é aquele DNA não codificado, que não é o sangue da pessoa passando para o seu filho, é a estrutura emocional dela, e isso afeta e interfere nos seus comportamentos. Então, pais que apresentam comportamentos disfuncionais, pessoas desequilibradas emocionalmente, elas apresentam uma desregulação comportamental também funcional, na sua parte funcional, dificultando o desenvolvimento humano. E aí, obviamente, se há uma exposição ao mundo das drogas, ao uso de substâncias, imagina essa pessoa que já apresenta uma alteração comportamental, estrutural, da sua herança emocional, vindo da sua família, se ela tiver a exposição ao uso de drogas, ela vai, né, apresentar alguns comportamentos disfuncionais. Então precisa você entender essa questão. Essas falas só vai ganhar presente quem se comportar direitinho. Veja como seu amigo é comportado. Se perguntarmos várias pessoas como deve ser uma pessoa comportada, provavelmente teremos muitas respostas diferentes, provando que não é possível determinar um padrão específico ou modelo de comportamento ideal. Precisamos analisar várias questões. Uma delas, a dinâmica do comportamento está associada a vários aspectos da existência humana, percorrendo fatores como genética, como eu disse aqui, histórico e experiência de vida, o ambiente, a interação social, regras e valores culturais. E aí cada família apresenta uma forma, uma estrutura de padrão diferente da outra. É importante você entender isso. Qual que é a estrutura familiar? O que você carrega? Como são passados? Eu tenho muitas famílias que eu atendo hoje, que elas, aquelas famílias que cresceram no ambiente de festa, de auê, de famílias que pegam a chácara lá, final de semana, final de ano, e aquela bebedeira, e o pai bêbado, o tio bêbado, e aquela bagunça, né? E aí e tá tudo certo fazer festa, não tem problema, né, pessoal? Pelo amor de Deus, não quero criar conflito nisso. Mas a ideia é que, na hora que a pessoa percebe que tem um ente querido que está se tornando um dependente químico, um adicto, aí entra desespero e quer controlar a pessoa. Não, a mudança, ela começa no seu comportamento. Aquilo que você passa para terceiros é aquilo que você provavelmente vai influenciar eles. E quais são as referências? Quais são as suas influências? De que forma você tem sido influente, né, na composição comportamental do seu ente querido que se tornou dependente químico? Aí onde muitos falam assim, mas a culpa não é minha. Não estou dizendo que a culpa é sua, mas o seu comportamento fere o ambiente. A forma como você se comporta, a forma como você conduz alguma situação, né, a forma como você lida com algumas situações, pode interferir o comportamento do outro, pode interferir o ambiente que você está inserido. Então, analise o seu comportamento para melhorar esse ambiente familiar adoecido. Se você hoje tem um ente querido que se tornou um dependente químico, analise se o fato de você continuar fazendo festa com bebida não está prejudicando o desenvolvimento dele em um processo tão complexo que é a recuperação. É difícil a família analisar isso, porque ninguém quer assumir que tais comportamentos podem interferir no ambiente familiar mais saudável. Tá? Vamos lá. Esses fatores podem sofrer mudança à medida que passamos pelos diferentes estágios de vida. Os sentimentos e emoções desempenham um papel crucial no processo e, inevitavelmente, de mudança ou transformação em todos eles. Ou seja, analise as suas emoções. A forma que você faz uma leitura emocional pode sim modificar esse ambiente. Contextualize isso tudo. A dependência emocional, ela vem. A pessoa codependente, ela busca no outro a sua validação. A felicidade e a segurança emocional, o que pode levar o comportamento à manipulação e controle, a aceitar que esse ambiente adoecido permaneça adoecido só porque você não consegue, né, de certa forma, exercer a sua função de cuidado como você gostaria. E aí você vive caindo em manipulação e controle. O dependente químico, ele consegue manipular e controlar as pessoas. E aí, para mudança de ambiente,
Precisamos que você modifique o seu comportamento. Assim como o meu comportamento interfere no do outro, o que o outro faz também influencia no meu comportamento, no peso e na intensidade das minhas respostas e atitudes emocionais, criando um ciclo que se retroativamente alimentado constantemente. Se um dos atores tem uma atitude agressiva, a resposta a essa atitude pode causar mais agressividade. E dependendo das circunstâncias, a discussão pode gerar confrontos ainda maiores e mais graves do que as situações iniciais. Ou seja, eu quero dizer para vocês que vocês entendam que a dinâmica da mudança começa na forma que você reage. Se você tem um ambiente que está adoecido, se você tem um ambiente que está prejudicado pelo comportamento do próximo, não é com agressividade, não é com briga, não é com confrontamento que você vai melhorar esse ambiente. Você precisa fazer uma leitura, entender a doença, buscar a raiz, né? Entender da codependência emocional, para não deixar cair-se em manipulação e controle, o sacrifício excessivo que muitas vezes muitas mães acabam assumindo, esse papel de que os codependentes tendem a colocar as necessidades do outro acima das suas necessidades, negligenciando seus próprios interesses e desejos. Entende que toda essa dinâmica só vai adoecer mais e mais a sua família. Esse ambiente que vocês estão vivendo, né, está totalmente prejudicado, porque você não consegue dizer não, você não consegue impor limites, você não consegue ditar regras, você não consegue impor condições. Entende? Por isso que as coisas não mudam. E o seu comportamento continua sendo ditado pelo comportamento do próximo. Entre todos os sentimentos que são experimentados, não há outro que atuem tão intensamente em situações de crise quanto o medo, a raiva e o ódio. Somos tomados nesse ambiente familiar adoecido pelo medo, medo de se posicionar e as coisas piorarem. Mas as coisas já estão piorando. As coisas já estão piorando e você não está se posicionando. Posicione-se. Diga não. O seu filho, ele não está melhorando. Perceba isso. Esse ambiente, ele está moldado dentro do contexto daquilo que ele quer que você viva, ou seja, aceite ele quem ele é. O mundo não me entende, as pessoas não me entendem, eu vivo buscando aprovação, mas as pessoas não continuam me prejudicando. Claro, ele não quer que você mude o ambiente, ele quer que você aceite como ele é. E a mudança acontece quando você começa impor os primeiros nãos, dizer os primeiros nãos, impor os primeiros limites, que aí você vai confrontar o fato de que você não aceita mais aquilo para o seu ambiente familiar. Não é brigando, não é gritando, não é dando dedo na cara, não é chamando de vagabundo, mas sim apenas dizendo, na minha casa tem regras, na minha casa eu não aceito isso, na minha casa eu não aceito aquilo. Você está brigando? Não, você está só pondo alguns limites, determinando algumas regras, porque toda a sociedade, afinal de contas, vive de regras. E o ambiente familiar é uma micro-sociedade a ser trabalhada. Né? Se você hoje consegue fazer essa leitura das emoções que você está vivendo, o turbilhão, comece a entender o seu medo de se posicionar, muitas vezes a raiva de não conseguir mudar e o ódio que vai gerando por você ver que o seu ente querido, às vezes muitas pessoas, inclusive a minha mãe foi uma delas, questionavam muito a Deus. Que eu não vejo mudança, que ele continua dando droga, desejar a sua própria morte pela frustração de uma vida no qual a pessoa não consegue se mudar seu comportamento. Então, comece a alimentar pensamentos positivos, né? Modifique o seu comportamento, aprenda a dizer não, né? Medo, raiva e ódio não são sentimentos a serem alimentados, são sentimentos a serem anulados da sua vida, porque você precisa neste momento se posicionar. Já vimos que cada indivíduo tem um conjunto único de características e experiências que moldam o seu comportamento. Desta forma, o comportamento do indivíduo pode mudar diante das novas experiências ou mudanças dos seus ambientes. Quais são as novas experiências que você vem proporcionando ao seu ambiente familiar? Comece a se perguntar, crie novas estratégias. Né? Entenda que a dependência química ela vai desconfigurar toda a base estrutural da família e você precisa tomar algumas atitudes. Esses 3 monstros das profundezas psicológicas confiscaram minha culpa.
sequestraram meu espírito e passaram a controlar minhas palavras e atitudes, provocando dor, sofrimento e desespero. Não deixe que esses sentimentos de raiva, de medo e de ódio moldem o seu caráter, moldem o seu comportamento, dificultam a sua mudança e evolução. Aprenda a cuidar de si mesmo, alimente emoções positivas, busque os grupos de apoio, continue frequentando Amores Gente, Naranon, os grupos que vão te dar um suporte para você conseguir melhorar e moldar os seus comportamentos com um único objetivo: resgatar esse ser humano aí que vive dentro de você, aquela pessoa que é cheia de expectativas de vida, cheia de felicidade, harmonia, para que o outro possa ser contagiado pela sua mudança. Você precisa primeiro cuidar de si. Nada muda se você não mudar. Tenda as leituras, modifique os seus comportamentos para moldar o seu ambiente familiar. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Estou sempre à disposição, tá? Pessoal que me procura aí nas redes sociais, mande o seu contato aqui. Se você quiser buscar atendimentos particulares, estou à disposição, verifique, podemos verificar a agenda para poder atender o quanto antes esse seu ente querido que sofre com a dependência química. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.